Meus queridos irmãos, sejam bem-vindos. Eu quero nesse momento compartilhar uma palavra de Deus convosco e hoje iremos meditar em uma palavra baseada em um dos livros mais antigos da Bíblia, o livro de Jó, que é considerado também um dos livros de sabedoria das Escrituras. Hoje eu quero falar sobre algumas razões para o sofrimento de Jó. Então, hoje nós iremos verificar nas Escrituras alguns motivos pelos quais Deus permitiu Jó, seu servo, passar por sofrimentos tão terríveis. Porque a verdade é que o povo de Deus vai passar por coisas terríveis na sua história. Ninguém está isento de sofrimento. E as pessoas geralmente costumam fazer uma pergunta: por que um Deus bom permite pessoas boas passarem por coisas ruins? E só existe uma resposta plausível para tal pergunta. Na verdade, Deus permitiu isso acontecer apenas uma vez na história, há mais de 2000 anos na cruz. Somente Cristo, que é bom, passou por coisas ruins. Nós não somos bons por natureza, mas nós somos pecadores salvos. Mas nós vamos enfrentar coisas ruins, e essa realidade foi vivenciada por Jó. Então é por isso que hoje eu quero abordar esse tema, algumas razões para o sofrimento de Jó. A primeira delas, eu te convido para lermos Jó capítulo 1, do verso 8 ao 11. Diz assim a palavra de Deus: Então o Senhor perguntou: Você reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. É homem íntegro e correto, teme a Deus e se mantém afastado do mal. Satanás respondeu: É verdade, mas Jó tem bons motivos para temer a Deus. Tu puseste um muro de proteção ao redor dele, de sua família e de seus bens, e o abençoaste em tudo o que ele faz. Vê como ele é rico. Estende tua mão e toma tudo o que ele tem, e certamente ele te amaldiçoará na tua face. Agora Jó, capítulo 2, versos 3, 4 e 5. Então o Senhor perguntou: Você reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. É homem íntegro e correto, teme a Deus e se mantém afastado do mal. E não perdeu sua integridade, apesar de você me ter instigado a prejudicá-lo sem motivo. Satanás respondeu: Pele por pele, um homem dará tudo o que tem para salvar a própria vida. Estende tua mão e tira a saúde dele, e certamente ele te amaldiçoará na tua face. A primeira razão pela qual nós vemos que Deus permitiu o sofrimento de Jó foi para silenciar Satanás. O diabo não tem a primeira e nem a última palavra na vida de um servo de Deus. Quem tem a primeira, a última e todas as demais palavras na vida do servo de Deus é o próprio Senhor. A nossa vida gira em torno
da palavra de Deus, nós temos a Bíblia Sagrada, que é a voz de Deus. Nós não somos conduzidos pela direção do diabo, nós somos conduzidos pela direção de Deus. Aqui nós verificamos que o diabo insinua para Deus que Jó o serve por dois motivos. O primeiro, pela riqueza, e o segundo, pela saúde. Jó era extremamente rico e era saudável. Deus permitiu o seu servo Jó ser tentado em ambas as áreas. Ele perdeu toda a sua riqueza e perdeu completamente a sua saúde. E mesmo assim, ele não pecou contra Deus. Jó adorou ao Senhor, Jó viveu com o Senhor, Jó entendeu que a vida com Deus é mais preciosa do que qualquer bem material ou do que qualquer bem físico. Jó, ele pôde testemunhar que a vida com Deus é melhor. Apesar de todo o sofrimento, apesar de toda a adversidade, ele ficou firme com o seu Senhor. O diabo foi silenciado por Deus. Então, essa é uma das razões pelas quais nós vemos que Deus permite Jó ser provado na intensidade que ele foi. A segunda razão pela qual Deus permite o sofrimento de Jó, nós podemos encontrar em Jó 42, 5. Diz assim o texto sagrado: Antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora eu te vi com meus próprios olhos. Uma das razões pelas quais Deus permitiu o sofrimento do seu servo foi para que Jó pudesse ver a glória de Deus. Jó pôde ter uma experiência tal com Deus que ele pôde dizer: Antes eu te conhecia de ouvir falar, agora eu te contemplo com a minha própria vida. Agora eu tenho relacionamento profundo com o Senhor. Essa é uma das principais razões pelas quais nós podemos viver, para contemplarmos a glória de Deus, para nos relacionarmos com o Senhor, para vivermos com Ele. A terceira razão pela qual Deus permitiu o sofrimento de Jó, nós podemos encontrar em Jó 40, versículo 4. Diz assim o texto sagrado: Eu não sou nada. Como poderia encontrar as respostas? Cobrirei minha boca com a mão. E em Jó 42, 6, nós temos o mesmo pensamento. Retiro tudo o que disse e me sento arrependido no pó e nas cinzas. Uma das razões pelas quais Deus permitiu Jó passar por tão grande adversidade foi para que Jó pudesse ver a si próprio. E Jó descobriu que ele não era absolutamente nada diante de Deus. O mesmo Jó
que anteriormente fazia questionamentos e perguntas para Deus: por que, Senhor? Por que, Senhor? Por que, Senhor? Agora ele diz: eu me arrependo de tudo o que falei. Ele pôde descobrir que diante da glória de Deus, o homem não é nada. A quarta razão pela qual Deus permite o sofrimento de Jó, nós podemos verificar no capítulo 42, versículo 7, que diz assim: depois que o Senhor terminou de falar com Jó, disse a Elifaz de Temã: estou muito irado com você e com seus 2 amigos, pois não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Uma das razões pelas quais nós podemos aprender que Jó sofreu foi para que os amigos de Jó pudessem aprender a não julgar. Isso mesmo. Nós temos uma facilidade tremenda em julgar os outros que servem a Deus quando passam por adversidades inexplicáveis. E os amigos de Jó, que foram consolá-lo, na verdade, criticaram. Eles falaram coisas absurdas a respeito de Deus para Jó. Eles criaram uma teologia a respeito de Jó e do sofrimento pelo qual ele estava passando. Uma teologia distorcida a respeito de Deus. E aqui Deus está falando que eles falaram aquilo que era incorreto sobre o seu ser. E então os amigos de Jó aprendem que julgar é errado. Os amigos de Jó aprendem que críticas infundadas devido ao sofrimento de um servo do Senhor não são críticas coerentes com a palavra. Então, essa é uma das outras razões pelas quais Deus permite o sofrimento de Jó. O sofrimento de Jó não tem o objetivo didático apenas para a vida de Jó, mas tem o objetivo de ensinar também os seus próprios amigos. A quinta razão pela qual Deus permite o sofrimento de Jó, nós vemos em Jó 42:10. Diz assim o texto sagrado: quando Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou próspero de novo. Na verdade, o Senhor lhe deu o dobro do que tinha antes. Um dos motivos que Deus permitiu Jó sofrer foi para que ele valorizasse mais a oração e orasse pelos seus amigos, que foram os seus principais críticos. Na adversidade, nós aprendemos o valor real da oração. Nós aprendemos como que a oração é uma coisa recomendada na Bíblia, na Antiga e na Nova Aliança. E a sexta e a última razão que eu quero compartilhar, pela qual Deus permitiu o sofrimento de Jó, é que nós podemos ver em Jó capítulo 42, versículo 10 também, eu irei ler novamente: quando Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou próspero de novo. Na verdade, o Senhor lhe deu o dobro do que tinha antes. Um dos motivos do sofrimento de Jó é para que ficasse demonstrado que os planos de Deus para seus filhos acabam por ter finais felizes. É isso, irmãos. Jó passou toda a adversidade,
mas ela não durou para sempre. Teve um ponto, teve um fim. E no final, nós vimos que os planos de Deus não podem ser frustrados na vida do seu povo. Então, meu querido irmão, aprenda isso de vez. O diabo é silenciado na vida do povo de Deus. Por isso que nós sofremos, para que a voz de Deus nos dirija sempre, para que a voz de Deus sempre tenha a autonomia na nossa vida. Nós sofremos para que possamos ver a glória de Deus. Nós sofremos para entendermos quem de fato nós somos, porque se nós entendemos quem de fato Deus é, nós entendemos quem de fato nós somos. E nós somos pecadores terríveis e miseráveis, que carecemos da graça de Deus o tempo todo. Nós sofremos para aprendermos a não julgar. E outras pessoas, através da nossa vida, só aprendem a não julgar através do nosso sofrimento. Nós sofremos para valorizarmos o valor da oração. E nós sofremos para que os planos de Deus se cumpram na nossa vida da forma como foram decretados por Deus. Essa era a palavra que eu tinha para cada um de vocês. Deus vos abençoe, em nome de Jesus.